Boa noite, professor. O meu trabalho é sobre sociedades não personificadas. Meu nome é Pamela e eu escolhi esse tema. As sociedades não personificadas abarcam as sociedades em comum, em conta de participação e consórcio. As sociedades em comum não têm registro em órgãos públicos, sem personalidade jurídica e o patrimônio pertence aos sócios com responsabilidade ilimitada. A sociedade em comum não possui contrato social registrado na junta comercial ou no registro de pessoas jurídicas. Se caracterizam por ser uma junção de pessoas para vender um produto, que é o caso dos vendedores de bala no semáforo, como mostra aqui na imagem, ou no caso de advogados que se juntam para fazer uma parceria para encarar algum caso, né? Nos dois casos, no fim, eles dividem os lucros. Estes são uma sociedade com base no artigo 981, que diz assim: celebram contrato de sociedade pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício da atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Sua existência pode ser provada por terceiros por qualquer modo, enquanto que os sócios somente podem prová-la por escrito. O artigo 987 diz: os sócios nas relações entre si com terceiros somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo. E o exemplo aqui, por escrito, né, ou de qualquer modo, no caso, pode ser por e-mail ou também por folders, como mostra aqui na imagem. A sociedade em comum possui patrimônio especial, garantidor dos atos de gestão. O artigo 988 diz que os bens e dívidas sociais constituem um patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum. Os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios, salvo o pacto expresso limitado de poderes, que somente terá eficácia contra o terceiro que o conheça ou deva conhecer. O artigo 990 diz que todos os sócios respondem solidariamente e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem previsto no artigo 1024, aquele que contratou pela sociedade. O artigo 1024 diz que os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. Agora, a sociedade em conta de participação. No artigo 991 diz que a sociedade em conta de participação, atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusivamente responsabilidade, participando dos demais resultados correspondentes. Obriga-se perante terceiro tão somente o sócio ostensivo e exclusivamente perante este o sócio participante nos termos do contrato social. A constituição da sociedade em conta de participação independe de qualquer formalidade e pode provar-se por todos os meios de direito. O contrato social produz efeitos somente entre os sócios e a eventual inscrição do seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade. Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, o sócio participante não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros, sob pena de responder solidariamente com estes pelas obrigações que intervir. O exemplo, então, é a construção civil e os investidores, como mostra aqui na imagem. A contribuição do sócio participante que constitui com o sócio ostensivo do patrimônio especial tem objeto da conta de participação relativa aos negócios sociais. A especialização patrimonial produz somente efeitos em relação aos sócios. A falência do sócio ostensivo acarreta a dissolução da sociedade e a liquidação da respectiva conta, cujo saldo constituirá crédito quirografário. Falindo o sócio participante, o contrato social fica sujeito às normas que regulam os efeitos da falência nos contratos bilaterais do falido. O 995 diz que, salvo estipulação contrária, o sócio ostensivo não pode admitir um novo sócio sem o consentimento expresso dos demais. Aplica-se à sociedade em conta de participação subsidiariamente e no que com ela for compatível no disposto para a sociedade simples, e sua liquidação rege-se pelas normas relativas à prestação de contas na forma da lei processual. Havendo mais de um sócio ostensivo, as respectivas contas serão prestadas e julgadas no mesmo processo. Sobre o consórcio, fala ali na Lei 6.404, de 76, a partir do artigo 278, onde fala que as companhias e quaisquer sociedades sob o mesmo controle ou não podem constituir consórcio para
executar determinado empreendimento, observado o disposto neste capítulo, como, por exemplo, administrar rodovia, construção hidrelétrica. O consórcio não tem responsabilidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações sem produção de solidariedade. A falência de uma consorciada não se entende às demais, subsistindo o consórcio com as outras contratantes. Os créditos que porventura tiver a falida serão apurados e pagos na forma prevista do contrato do consórcio. O contrato do consórcio será constituído mediante contrato aprovado pelo órgão da sociedade competente para autorizar a alienação dos bens do ativo não circulante, o qual constarão a designação do consórcio que houver, o empreendimento que constitua o objeto do consórcio, a duração, endereço e foro, a definição das obrigações e responsabilidade de cada sociedade consorciada nas prestações específicas, as normas sobre a administração do consórcio, contabilização, representação das sociedades consorciadas e taxa de administração se houver, a forma de deliberação sobre os assuntos de interesse em comum, com o número de votos de cada consorciado, contribuição de cada consorciado para as despesas comuns se houver, e o contrato do consórcio e suas alterações serão arquivados no registro de comércio do lugar da sua sede, devendo a certidão de arquivamento ser publicada. Como eu mencionei, os exemplos comuns de consórcio é quando precisam fazer um consórcio de empresas para administrar rodovia ou fazer uma construção de hidrelétrica. Então, esse foi o meu trabalho. Muito obrigada pela atenção.